Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver aqui a prova de oficial do CBMERG que ocorreu no ano passado. Lembrando o pessoal aí que as inscrições para a prova de 2026 estão abertas, tá? Então vamos lá. A banca do ano passado vai ser a mesma desse ano, que é a UERJ. Antes estava com a FGV, então esse ano, então, repetindo a banca do ano passado, vamos de UERJ. Então, a primeira questão de matemática foi a questão 21 da prova. Era uma questão de estatística, onde eles pediam aqui, eles davam uma tabelinha e pedia a média e a mediana dos salários. Bom, para a gente calcular a média, é só a gente pegar ali, a gente tem uma médiazinha ponderada, né? Ó, a gente tem 12 funcionários com salário de 1.500, mais a gente tem 4 funcionários, um salário de 3.500, mais 3 funcionários, um salário de 4.200 e um funcionário com salário de 10.400. A gente vai dividir aqui pela soma do número de funcionários. 12 mais 4 mais 3 mais um. E agora é só fazer conta. Ó, 12 vezes 1.500 vai dar 18 mil. 4 vezes 3.500 vai dar 14 mil. 3 vezes 4.200 vai dar 12.600. E 1 vezes 10.400 vai dar 10.400. Tudo isso dividido por 12 mais 4 mais 3 mais 1, 20. Somando esses caras aqui, ó, 18 com 14, 32. 12.600 com 10.400 vai dar 23. 23 com 32, 55. Então, a gente tem aqui, ó, 55 mil dividido por 20. Simplifica aqui, 5.500. Dividimos por 10, né? Agora vamos dividir por 2. 5.500 dividido por 2, 2.750. Então, essa é a média. Então, você já exclui aqui as opções A e B, porque a média 2.750 se encontra nas opções C e D. Agora, a gente precisa calcular a mediana. Lembra que para determinar a mediana, você coloca os termos em ordem, crescente ou decrescente. Geralmente, a gente coloca em ordem crescente. Quando a gente coloca esses termos em ordem crescente, a gente costuma dizer que a gente está colocando eles em rol. Então, a gente coloca os termos em ordem. Se tiver um número ímpar de termos, a gente pega o termo central. E se tiver um número par de termos, a gente vai fazer a média aritmética dos termos centrais. No nosso caso aí, a gente tem 20 termos. Então, a gente tem que pegar os dois termos do centro. Com 20 termos, seria o 10º e o 11º. E faríamos a média aritmética entre o 10º e o 11º. Só que olha só, os 12 primeiros são 1.500. Então, o que a gente quer ali, na mediana que eu vou chamar de x-til, é a média aritmética entre 1.500 e 1.500. Mas a média aritmética entre dois números iguais é o próprio número. Então, a mediana ali é 1.500. Então, a resposta correta para a gente é a letra C. Então, essa foi a primeira questão aí da prova de oficial do CBMERG do ano passado. Né? Questão 21, vamos ver a 22.
A 22 é uma questão que envolve módulo. Então, vamos lá. Vamos aplicar a definição de módulo. O que é o módulo de x menos 3? O módulo de x menos 3 é o x menos 3 se o x for maior ou igual a 3. E o módulo de x menos 3 é o oposto de x menos 3, que é menos x mais 3, se o x for menor que 3. Beleza. Aplicamos a definição de módulo para x menos 3. Faremos a mesma coisa agora para x mais 5. Bom, o módulo de x mais 5 vai ser x mais 5 se o x for maior ou igual a menos 5. E o módulo de x mais 5 vai ser o oposto de x mais 5 se o x for menor que menos 5. Então, vamos usar aqui a definição. Ó. A gente está olhando para o x entre menos 5 e 0. Bom, então ele não é maior que 3, ele é menor que 3. Então, o módulo de x menos 3 vai virar menos x mais 3. Então, y é módulo de x menos 3, que nesse intervalo aqui vai valer menos x mais 3. Mais o módulo de x mais 5. O módulo de x mais 5, nesse intervalo aqui, entre menos 5 e 0, a gente vai usar essa primeira parte aqui. Ele é o próprio x mais 5. Por quê? Ele só é o oposto se fosse menor que menos 5. A gente não está pegando intervalo menor que menos 5. Bom, e a gente faz a conta aqui, ó. O menos x cancela com x, 3 mais 5, 8. Então, nesse intervalo aqui, o valor de y vai ser sempre 8. Letra B. Ok? Então, essa aí foi a segunda questão da prova de oficial do CBNERD, uma questão que envolvia função modular. Então, basicamente, você precisava explorar a definição de módulo, substituir na expressão e matar a questão. Questão número 23 é uma questãozinha de regra de 3 composta. Então, a gente tem ali, ó, funcionários, horas por dia e uniformes. Uniformes. Bom, a gente sabe que 20 funcionários trabalhando 8 horas por dia fazem 4.000 uniformes. Eles pretendem fazer 9.000 uniformes. Para isso, eles contratam mais 16 funcionários e passam a ter 36, todos de mesma eficiência. Quer saber qual é a quantidade mínima de horas por dia que esses caras devem trabalhar para produzir os 9.000 uniformes? Bom, é o seguinte, em problema de regra de 3, você olha aonde está a incógnita, que está aqui, ó, na horas por dia, e vamos dar uma setinha para ela. Vou colocar uma setinha aqui para baixo. E vamos analisar as outras grandezas em relação a esta. Então, toda vez que as grandezas forem diretamente proporcionais a esta, a gente vai manter uma setinha no mesmo sentido. E se for inversamente proporcional, a gente vai inverter o sentido. Então, repara o seguinte: número de funcionários e horas por dia que eles vão trabalhar são grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu aumento a quantidade de funcionários para executar uma missão, o número de horas por dia que eles iam trabalhar pode ser reduzido. Em contrapartida, se eu reduzo o número de funcionários, o número de horas por dia que eles vão ter que trabalhar vai ter que ser maior. E de acordo com a redução, se eu reduzir a metade, vou ter que trabalhar o dobro. Se eu dupliquei a quantidade de funcionários, eles vão trabalhar metade do tempo. Então, essas grandezas aqui ó, são inversamente proporcionais.
Agora, repara o seguinte: quanto mais horas por dia eu trabalhar, mais uniformes eu vou produzir. Então, essa e essa são grandezas diretamente proporcionais. Se eu triplico a minha quantidade de horas trabalhadas, eu vou triplicar a minha produção. Feito isso, agora é só uma questão de organização e matar o problema. O que que eu costumo fazer? Eu pego essa grandeza aqui, onde está a minha variável, a minha incógnita, e isolo ela. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, 8x. E agora, eu vou montar um esquema com todas as grandezas com a seta no mesmo sentido dessa. Repare que essa primeira aqui, essa aqui, ela não está no mesmo sentido. Então, eu vou colocar ela no meu esquema aqui no mesmo sentido. Então, eu vou inverter aqui, ó, 36 e 20. E essa outra está no mesmo sentido. Então, eu vou colocar 4.000 e 9.000, do jeito que está ali. Bom, uma vez feito isso, a gente multiplica em linha e cruza aqui no final. Multiplica em linha, cruza aqui no final. É só isso. Então, a gente vai ter, ó, 36 vezes 4.000 vezes x é igual a 20 vezes 9.000 vezes 8. É isso. Aí é só simplificar aqui, ó. Eu tenho 3 zeros aqui, eu posso dividir por 1.000. 3 zeros aqui, eu posso dividir por 1.000. Para não embolar, vamos montar o que ficou aqui, ó. 36 vezes 4 vezes x. E do outro lado, sobrou 20 vezes 9 vezes 8. Bom, repara o seguinte: 36 vezes 4 é a mesma coisa que 144. 9 vezes 8 dá 72. Então, eu posso simplificar isso com isso. Aqui vai sobrar um 2. Então, ficou 2x. E do lado de lá sobrou 20. Bom, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai concluir que o nosso x vai ser igual a 10. Isso quer dizer que esses funcionários vão ter que trabalhar no mínimo 10 horas por dia. Opção correta, letra A. Essa aí foi a terceira questão da prova. Era uma questão de regras de três composta. Vamos para a quarta questão da prova, que era uma questão de função trigonométrica. Ele deu uma função aqui, ó, com cosseno, então você tem uma função cosseno. Ele pede um conjunto imagem. O que que você precisa saber de função seno e cosseno? De cara, a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. E que o seno e o cosseno, eles variam de -1 a 1. Isso quer dizer que o valor mínimo que a função cosseno vai atingir é o -1. E o valor máximo é 1. Só a gente jogar isso aqui. Bom, se o cosseno varia de -1 a 1, o que que vai acontecer ali? O valor, valor mínimo. O valor mínimo vai ocorrer quando esse cosseno for máximo. Então, a gente vai ter 3 menos 2 vezes o cosseno é máximo em 1. 3 menos 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Beleza, esse é o valor mínimo da função. E o valor máximo? O valor máximo vai ocorrer quando o valor do cosseno ali for mínimo, porque a gente tem uma diferença aqui, né? Então, a gente tem 3 menos 2. O valor do cosseno é mínimo é em -1. Menos com menos mais. 3 mais 2, 5. Opa, então o valor mínimo é -1 e máximo é 5. Então, vai ficar preso no intervalo de 1 até 5.
Letra B. Então, o conjunto imagem é o intervalo de 1 até 5. Questão bem tranquilinha, né? Questão 25 é uma questãozinha de geometria. Essa questão aqui é interessante porque não é comum, mas eles usaram aqui e enganam um pouco o aluno com pouca experiência sobre a questão da flecha. Então, eles te dão uma circunferência aqui, é um círculo beta, e te dá um semicírculo alfa. Então, o grandão é um semicírculo e tem um círculozinho aqui dentro desse semicírculo. E ele te fala que CD é uma flecha. Ele é uma flecha, do arco ACE. Se ele é uma flecha, esse cara aqui, apesar de não parecer, tem que ser igual a esse cara aqui. Por quê? É uma flecha. Ok? Bom, e aí, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui tem a mesma medida. E quanto que eles valem? Vamos lá. O AB é o diâmetro, vale 20. Então, aqui é o raio, aqui vale 10. Ó, isso aqui vale 10. Isso aqui vale 10. Aqui está o centro, tá? AE vale 16. Mas se você está dividindo isso aqui em duas partes iguais, esse pedacinho aqui vale 8 e esse pedacinho aqui vale 8. Bom, tem um triângulo retângulo que todos devem saber. Eu falo muito isso com meus alunos. Você tem um triângulo retângulo muito famoso que cai em tudo quanto é prova. Quando não cai ele, cai algum múltiplo dele, que é esse aqui, ó. Algum semelhante a ele. Ó, 3, 4, 5. Tem que saber. Triângulo, retângulo, 3, 4, 5. Você tem que saber mais que seu nome na hora de fazer a prova. Vou começar a fazer uma prova de geometria. O triângulo 3, 4, 5 tem que estar aqui. Olha só. Esse triangulinho aqui é um triângulo retângulo. Esse triângulo AD, vou chamar isso aqui de O. O triângulo ADO é um triângulo retângulo de hipotenusa 10 e cateto 8. Olha, se você dobrar esses caras aqui, o que você teria? Pô, tá ruim, dificuldade de fazer um vertical aqui. A horizontal vai bem, mas a vertical não vai não. Então, olha só. Se você dobrar aqui, vira 10. Se você dobrar aqui, vira 8. E se você dobrar aqui, vira 6. Então, esse pedacinho aqui, ele tem que valer 6. Ora, mas se esse pedaço aqui vale 6, esse OC aqui é um raio. É um raio do semicírculo. Mas se ele é um raio do semicírculo, o raio do semicírculo a gente já conhece, vale 10. Então, OC vale 10. Mas se OC vale 10, CD é diâmetro dessa circunferência aqui. Então, esse pedacinho aqui vale 2, esse pedacinho aqui vale 2. Ou seja, o raio daquele círculo beta ali vale 2. Como que você calcula a área do círculo? Ó, a área de beta. Quem que é a área de beta? É a área do círculo, que é πr quadrado. Bom, 2 ao quadrado, 4, 4π. Essa é a área desse círculozinho beta. Aqui está em centímetro, né? Centímetro quadrado. Beleza. É importante você ter essa área, que você vai usar essa área como unidade para calcular a área x, que é a área do semicírculo alfa. Então, vamos lá. A área do semicírculo é a metade da área do círculo. O círculo de raio 10 tem área π10 ao quadrado. Mas como a gente tem um semicírculo, é metade do círculo. Então, a gente vai dividir por 2. 10 ao quadrado, 100. Então, fica 100π
dividido por 2, que é igual a 50 π centímetros quadrados. Então, a área seria essa. Só que ele pediu para você tomar como unidade de medida a área do círculo beta. Então, se você dividir aqui 50 π dividido por 4 π, você vai simplificar o π, 50 dividido por 4 vai ser igual a 12,5. Então, o valor de x, tomando a área do círculo beta como unidade de medida, o valor de x vai ter que ser 12,5, que é a letra D. Ok? Então, uma questãozinha bem interessante de geometria, aí na quinta questão da prova. Sexta questão é uma questãozinha de sistema linear. Bom, sistema linear, eu particularmente, quando estou resolvendo, adoro escalonamento. Só que aqui você nem precisa escalonar, porque olha só. Considere o sistema de equações lineares onde cai uma constante real. Ele pede para esse sistema ter uma única solução. Sempre que um sistema for possível e determinado, você pode resolver esse sistema pela regra de Cramer. E lembra que na regra de Cramer, o determinante da matriz principal ele precisa ser diferente de zero. Então, olha só, a matriz principal, ó, o D aqui, eu vou escrever o determinante D da matriz principal. Eu vou pegar aqui ó, os coeficientes x, x, x. Então, coeficiente 1, 1, 1. E ky, y menos y. Então, os coeficientes são k, 1 e menos 1. Menos 2e, z e menos e. Então, os coeficientes são menos 2, 1 e menos 1. Trabalhei só com os coeficientes. Então, eu vou calcular esse determinante aqui, eu vou querer que esse determinante seja diferente de zero. Só isso. Agora, como que você vai calcular esse determinante? Você tem algumas maneiras aí. Como o determinante é de ordem 3, pode usar aquela regra que o pessoal chama regra do coração, outros chamam regra do trevo. Basicamente, você vai multiplicar assim, multiplica esses três aqui, depois vai aqui e junta aqui. Eu vou fazer de uma maneira mais tranquila aqui para a maioria. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 1, K, 1 menos 1, menos 2, 1, menos 1. O que que a gente faz? A gente repete as duas primeiras colunas. 1, 1, 1. K, 1, menos 1. E aí, essa diagonal aqui é chamada de diagonal principal. E essa outra diagonal aqui, ó, essa outra aqui é chamada de diagonal secundária. Então, ó, eu vou pegar a diagonal principal, 1 vezes 1 vezes menos 1. Isso vai dar menos 1. K vezes 1 vezes 1. Isso vai dar K. Menos 2 vezes 1 vezes menos 1. Isso vai dar mais 2. Vou guardar isso aqui como P, que veio da principal. E agora eu vou fazer da secundária. Ó. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar menos 2. 1 vezes 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. K vezes 1 vezes menos 1, que vai dar menos K. Vou chamar isso aqui de S, porque veio da secundária. Quem que vai ser o nosso determinante? O nosso determinante vai ser P menos S. Isso tem que ser diferente de zero. Bom, vamos lá. O P é K mais 2 menos 1. K mais 2 menos 1 é K mais 1. Menos. O S é menos 2 menos 1 menos K.
Isso é menos 3 menos K. Isso tem que ser diferente de zero. Bom, menos com menos vira mais, então a gente fica com K mais 1 mais 3. Menos com menos vira mais K. Isso tem que ser diferente de zero. 1K mais 1K, 2K. 1 mais 3, 4. Passa para o outro lado, menos 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, a resposta correta é que o K tem que ser diferente de menos 2. Alternativa B. Ok? Não, ó, cometendo besteira aqui. Ó, cuidado, hein? Não deixa o inimigo agir, não, senão na hora da prova você perde uma questão que você fez na íntegra. Aqui, ó, o K tem que ser diferente de menos 2. O K diferente de menos 2 é a letra D, e não a letra B. A letra B é K diferente de 2, hein? Cuidado. Tá vendo? Se vai no cartão resposta, já era. Perdeu a questão. Aí na prova você, opa, pera aí, deixa eu conferir que tem questões parecidas ali. Bom, muito bom. Beleza? Então, uma questãozinha que envolvia sistema linear e a gente acabou resolvendo ela usando determinante. Questão 27 é uma questãozinha de geometria espacial. Tronco de cone, pediu o volume, pô, não perde tempo não. Olha, já leva no coração que o volume do tronco é, ó, o volume é, deixa eu apagar aqui. Isso aqui é uma questão meramente de conta, tá? O volume vai ser altura sobre 3, área da base maior, área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Isso aqui. Então vamos lá. Ele te deu tudo. Ele te deu a aresta da base maior, menor e altura. Pô, só correr para o abraço. Então vamos lá. Quem é a área da base maior? Bom, se você tem um hexágono ali, um hexágono regular, no hexágono regular, a gente tem 6 triângulos equiláteros. Ou então aqui embaixo você teria um triângulo equilátero de lado 6. Então a área seria 6. Lembra que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É outra área que vocês têm que estar voando na hora da prova. Não pode pipocar, não. Já pensou em triângulo equilátero, hexágono regular, já vem a areazinha do triângulo equilátero na sua cabeça. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O nosso lado é 4. 4 ao quadrado, 16. Vou simplificar aqui, né? Então, eu vou ter 24 raiz de 3 centímetro quadrado. Essa é a área da base maior. Quem que é a área da base menor? Novamente 6, porque no hexágono regular a gente vai ter 6 triângulos equiláteros congruentes ali. O lado é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai simplificar. 2 ao quadrado é 4 com 4. 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza. Área da base menor, área da base maior. A altura a gente já tem, é só fazer a continha. Então, a gente tem, ó, 9 sobre 3. Por que 9? Porque é a altura que eles deram. A área da base maior é 24 raiz de 3, mais a área da base maior, 24 raiz de 3, vezes a área da base menor, 6 raiz de 3, mais a área da base menor, que é 6 raiz de 3. Agora vamos lá, vamos partir aqui para as continhas. Ó. 9 dividido por 3, 3.
24 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, 30 raiz de 3. Mais. Aqui dentro vai aparecer, ó, 24 vezes 6, 144. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Bom, raiz quadrada de 144 é 12. Então, a gente pode escrever assim, ó, o volume vai ser 3, 30 raiz de 3, mais raiz quadrada de 144, 12. A raiz de 3 permanece, porque o 3 fica dentro da raiz. Beleza? Então, agora é só somar ali, ó. 30 mais 12, 42. Então, a gente vai ter 3 vezes 42, raiz quadrada de 3. 42 vezes 3 é conhecido como 126. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, a nossa resposta é a letra B. Questão 27, então, foi uma questãozinha de geometria analítica. Analítica, geometria espacial. Ok? Então, questão 27, uma questãozinha de geometria espacial. A questão 28 é uma questão que envolve função quadrática e uma noção de geometria analítica. Bom, ele nos deu aqui, ó, uma criança brincando numa pista de skate. É, essa, essa pista aqui tem a forma de uma parábola aqui, cuja equação da parábola é y igual a x ao quadrado sobre 32. E ele falou que tem uma reta t tangente à parábola no ponto A. Sempre quando fala em reta tangente a uma curva, a galera aí que já está cursando cálculo já vai vislumbrar aí uma ideia de derivada que eles notam lá no cálculo. Eles verificam isso lá no cálculo. Mas vamos fazer sem isso, vamos fazer com a nossa noção aqui de ensino médio sem cálculo. Só os cálculos de ensino médio mesmo, sem o cálculo diferencial integral. Então vamos lá. Eu sei que esse B, esse A aqui, é um ponto comum à reta T e à parábola. Bom, e falou que essa reta T tem o mesmo coeficiente angular dessa reta R. Bom, quem é o coeficiente angular da reta R? Olha, a reta R ela pode ser escrita assim, ó, x menos 16 igual a 2y. Só passei o 2y para o segundo membro. Vou passar o 2 dividindo, então eu posso escrever assim, ó, x sobre 2 menos 8 é igual a y. Mas aqui seria a equação da reta R. Para quem gosta de colocar em ordem aqui, seria essa equação aqui, ó. X sobre 2 menos 8. O coeficiente angular da reta R é exatamente esse coeficiente aqui, ó, do x. No caso ali vai ser meio. Como a reta T é paralela à reta R, elas têm os mesmos, o mesmo coeficiente angular. Então a reta T vai ter um coeficiente angular também igual a meio. Então eu vou escrever que a equação da reta T é a equação y igual a x sobre 2, igualzinho o coeficiente angular da reta R, mais b, porque eu não conheço o coeficiente linear da reta. Então, eu vou fazer x sobre 2 mais b. Beleza. Repare que essa reta T, ela tem uma imagem aqui, ó, igualzinho à imagem da parábola. Quer dizer que os y são os mesmos. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado sobre 32, que é o valor de y da parábola, tem que ser igual ao y da reta, que é x sobre 2 mais b. Resolver essa equaçãozinha aqui, ó. 32 eu vou passar multiplicando, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado. 32 dividido por 2 vai dar 16.
32 vezes B vai dar 32B. E agora, eu vou trazer tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 16x menos 32B, tudo isso igual a zero. E aí, a gente vai achar o delta lá da equação do segundo grau. Lembra que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Quando você tem uma equação da forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então vamos lá, quem seria o delta aqui? Vai ser menos 16 ao quadrado, que vai dar 256, menos 4ac. O a é 1 e o c é menos 32b. Então vai ficar menos com menos mais, 4 vezes 32, 128. B. Esse é o delta. Só que repare que a reta T ela é tangente à parábola. Então só tem um ponto onde a reta T e a parábola se encontram. Isso quer dizer que o delta tem que ser zero para ter uma única raiz essa equação. Então vamos igualar isso aqui a zero. Se a gente igualar isso a zero, a gente vai ficar com 256 mais 128b igual a zero. Ou seja, 128b é igual a menos 256. Passa o 128 dividindo, isso vai nos dizer que o b vale menos 2. Beleza. Então, lembra que a equação da reta t era x sobre 2 mais b. Mas o b é menos 2. Então, é isso. Opa, já sei que o b é menos 2. Então, menos com menos, mais 2. Deixa eu ver. O y. Ah, não, o y está certo aqui. Opa, aqui é menos 2. Ó, porque o b é menos 2. Então, é x sobre 2 mais b. O b é menos 2, x sobre 2 menos 2. Beleza. Essa aqui é a equação da reta t. Só que não é isso que ele quer. Ele quer essa alturazinha aqui. Ele quer essa alturazinha aqui. Bom, para a gente achar essa alturazinha, a gente precisa achar o valor do y aqui. O do y da função da parábola ou da reta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos igualar novamente esse cara ao x ao quadrado sobre 32. Mas, Rodrigo, você não já tem ele pronto aqui? Eu já tenho. Eu já tenho ele prontinho aqui. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente já sabe que o b é menos 2, então vamos jogar aqui, ó, nessa expressãozinha aqui. O que que a gente sabe? Que x ao quadrado menos 16 menos 32b, mais o b é menos 2, 32 vezes 2, 64. Igual a zero. Beleza. Bom, equaçãozinha aqui do segundo grau. Isso aqui é um produto notável, né? A gente pode olhar que isso aqui ó, é o famoso x menos 8 ao quadrado. Que é lá, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. E se x menos 8 ao quadrado é igual a zero, é sinal que o x tem que ser 8. Beleza. Se o x é igual a 8, mas você não quer o x, você quer o valor do y. Mas você já até sabe que essa distância aqui é 8. Mas como você quer o valor do y, você pode substituir ou na reta ou na parábola, você escolhe. Se você substituir na parábola, você vai ter 8 ao quadrado dividido por 32. Isso vai dar 64 dividido por 32, que é igual a 2. E quem jogou aqui, 8 dividido por 2, 4. 4 menos 2, 2. A resposta correta é a letra B. Então, a questão 29 aí,
Era uma questãozinha muito interessante, envolvia geometria analítica, função quadrática, uma questão bonitinha. Questão 28, né? Questão 29 é uma questão de probabilidade. Você tem um cubo aí, onde quatro faces dele estão pintadas de vermelha e duas estão pintadas de preta. Uma cor nada agradável, mas vamos lá. Podia pintar ali quatro cores verdes, os quatro verdes, duas vermelhas, e ficar aquele sinalzinho, aquelas arestas brancas, ia ficar bonito pra cacete. Mas vamos lá. Então, se a face preta for sorteada, só tem duas delas, o jogador A ganha 2 pontos. E se a face vermelha for sorteada, tem quatro delas, o jogador B ganha 1 ponto. Vence o jogo o jogador que fizer 4 pontos. Então, qual é a probabilidade da criança B? Então, a criança B ganhar. Como que a criança B ganha o jogo? Ela ganha se ela venceu as 4 primeiras partidas. Se ela venceu 4 partidas, ela ganha o jogo. E como que ela vence 4 partidas? A probabilidade dela ganhar a primeira é de 4 em 6. A segunda, de 4 em 6. A terceira, de 4 em 6. E a quarta, de 4 em 6. Isso vai dar 4 sextos elevado à quarta. 4 sextos simplifica, vai dar 2 terços elevado à quarta. Bom, 2 à quarta, 16. 3 à quarta, 81. Então, esta é a probabilidade do jogador, a criança B, ganhar 4 consecutivas. Ela ganha o jogo. Só que ela tem uma outra maneira de ganhar. A criança A só pode vencer uma vez, ela não pode vencer duas. Porque se vencer duas, ela vence o jogo. Então, pode ser que ocorra 5 jogadas. Se ocorrer 5 jogadas, a criança A ela pode ganhar aqui, aqui, aqui ou aqui. E a criança B ganha nas outras 4, ok? Então, ó, a criança A, ela pode ganhar 4, na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. E qual é a chance da criança A ganhar? Ela tem duas faces em 6 que são favoráveis para ela. Então, é 2 sextos. E o resto é a mesma coisa que a criança B ganhar, igual ela ganhou no primeiro caso. Então, eu vou até colocar já simplificado para a gente. É 2 terços, que ela tem que ganhar 4, elevado a 4. Bom, aqui a gente pode simplificar, ó. Vai dar 2 com 6 vai dar 3. Então, vai ficar 4 terços vezes 16 sobre 81. Bom, aqui se você multiplicar aqui, você vai ter 16 vezes 4, 64. E 81 vezes 3, 243. Então, essa é a outra forma da criança B ganhar o jogo. Só que você quer saber qual é a probabilidade da criança B vencer o jogo. Então, ela pode vencer o jogo dessa primeira forma ali, ganhando as 4 primeiras, ou dessa segunda forma aqui, perdendo em 5 jogos, perdendo um. Perdendo o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. E ganhando os demais. Tirando o mínimo aqui, vai dar 243, dividido por 81 dá 3, vezes 16, 48, mais 64, porque
Aqui 243 por 243 vai dar 1. 48 com 64, 112. Dividido por 243. E esta é a resposta da questão, que é a letra C. Ok? Então, essa foi a nona questão da prova de matemática de oficial que a UERJ preparou no ano de 2025, nesse ano. E ela vai preparar a prova para o ano que vem. Então, você já tem mais ou menos um parâmetro aí da cara das questões que ocorreram esse ano. Vamos para a última questão da prova, questão de matemática. É uma questãozinha de aritmética aqui. É uma questão interessante que eles te ensinam a maneira de resolver a questão. Eles vão falar com você, ó, decomponha em fatores primos o número 2.304 e depois faça essa multiplicação. Então vamos decompor aqui, ó, 2.304, vamos decompor, ó, por 2 vai dar 1.100 e, deixa eu ver, 1.152. Por 2 vai dar 576. Por 2 vai dar 288. Por 2 vai dar 144. Por 2 vai dar 72. Por 2 vai dar 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Aí não dá por 2, vai por 3, vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Então, quando a gente fizer a decomposição aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatores 2 e 2 fatores 3. Então, ele fala que a gente tem que fazer essa soma aqui. A gente vai somar, então, os fatores 2, que vai do 1, vai aqui 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, até o 2 elevado a 8. A gente vai fazer essa soma aqui. Ó, até o 2 elevado a 8. Mas isso aqui é exatamente a soma dos termos de uma progressão geométrica. Como que você soma os termos de uma progressão geométrica? Lembra? Você faz A1, que no caso ali é 1, que é o primeiro termo, vezes Q, a razão aqui é 2, elevado a N, o N aqui não é 8, tá? É 9 termos. Q elevado a N, menos 1, lembra que a soma dos termos, lembrando aqui, ó, é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Ou A1, 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Beleza? Então, a gente está usando essa primeira aqui. Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Bom, 2 elevado a 9, é interessante saber essas potências de 2 de cabeça. Pelo menos até o 2 elevado a 10, que cai muito em prova. O 2 elevado a 10 é 1024 e o 2 elevado a 9 é o 512. Então, isso aqui vai dar 512 menos 1 sobre 1. É conhecido como 511. Beleza. Agora, o outro eu vou fazer só o 1 mais 3 ao quadrado. Aqui eu não preciso usar nem fórmula, né? Vai ficar 1 mais 3 mais 9, que é conhecido como 13. É só a gente multiplicar esses caras, ó. Então, a gente tem 511 vezes 13. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Uma vezes 1, uma vezes 1, uma vezes 5, 5. Então, a gente tem 3, 3 e 1, 4, 6, 6.
Isso vai dar 6.643, que é a letra A. Beleza? Então, essa daí foi a prova de oficial do CBMED que ocorreu no ano de 2025, esse ano. Estão abertas as inscrições para a prova do ano que vem. Então, não deixem de estudar. Antes dessa, as provas que vocês vão encontrar lá é da FGV, que é outra banca. Mas é interessante que você faça também para você ir pegando o ritmo dessas provas, ok? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!